Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e nunca é demais a gente comentar a importância desse estudo para todos que querem conhecer a doutrina. Porque o Livro dos Espíritos é um livro base da doutrina espírita, segundo Herculano Pires, a espinha dorsal da doutrina. Lá estão todos os fundamentos que nós precisamos conhecer sobre o Espiritismo e que os Espíritos nos trouxeram. Então, é muito importante que a gente estude, mas esse estudo que nós estamos fazendo assim um tipo de um resumo, se bem que acrescentando todo o essencial, o que é necessário saber a respeito da doutrina e que está em O Livro dos Espíritos. Mas eu aconselho a todos que quando virem esse programa, capítulo tal da introdução, vão procurar, leem, porque lá tem muitas mais coisas que Kardec falou, com seu palavreado. A gente procurou, então, fazer um resumo sem omitir as coisas necessárias. E hoje nós estamos ainda na introdução e falar da importância da introdução da doutrina. Tem estudiosos que vão fazer esse estudo do Livro dos Espíritos, pulam a introdução e começam logo da primeira questão. A introdução nos dá uma ideia da doutrina, nos dá uma ideia da época, do que Kardec passou com seus adversários, as suas dificuldades, e a gente compreende melhor depois todos os assuntos que vêm em seguida. Então, nós estamos ainda na introdução, no capítulo 10 da introdução, que trata das objeções à linguagem. Os espíritos têm uma linguagem e algumas pessoas acham que essa linguagem não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Foi esse termo que Kardec usou. Pessoas falam, mas algumas linguagens não parecem dignas de uma linguagem atribuída a seres sobrenaturais. Bom, nós já falamos aqui que Kardec sempre deixou bem claro, e os espíritos informam para nós, que não há entre eles igualdade de conhecimento. Nem todos os espíritos têm o mesmo conhecimento, nem de qualidades morais. E que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Então, é claro, portanto, que pode haver comunicações grosseiras. Se os espíritos não são todos iguais em conhecimento, se eles não têm as qualidades morais idênticas, todos, e se eles também, nós não podemos tomar ao pé da letra tudo que um espírito nos diz, mas nós vamos ter que ver que tipo de espírito é esse. Os espíritos nada mais são do que aqueles que aqui estiveram encarnados na Terra ou em outros mundos. E eles, como aqui nós vemos pessoas de todos os níveis de conhecimento, de qualidades morais, eles também se apresentam da mesma maneira. Então, a gente não pode deduzir que todos são iguais, que todos têm o mesmo conhecimento, que todos são iguais moralmente. Não, existem diferenças, que vai desde a inferioridade mesmo, até aqueles que ainda não se esclareceram, mas que já têm algumas qualidades, e até aqueles que já são
os bons espíritos. Então é esse cuidado que a gente precisa ter, porque as pessoas que acham que só se comunicam seres malfazejos, tem pessoas que acham que todas as comunicações são de seres maus. E eles usam esse termo, é o demônio que se comunica. Então eles nunca tiveram oportunidade de conhecer comunicações onde se comunicam espíritos superiores. Porque se eles tivessem a oportunidade de ver, ouvir uma comunicação de espírito superior, ele não pensaria que só os seres malfazejos se comunicam. Eu já vi pessoas falando, quando, por exemplo, recebe uma mensagem de um parente, e aquele que não acredita ou que já tem um preconceito e que acha que tudo é obra do demônio, fala que o demônio se passa por aquele parente da pessoa para se comunicar. Então, como que essa pessoa pode julgar se ela não conhece? Se ela não conheceu todos os tipos de manifestações? Ela está julgando por um tipo, talvez, que ela conheceu. Então, não seria muito lógico julgar esses fatos dessa maneira. No mundo dos espíritos, há uma sociedade boa e uma sociedade má. Igualzinho aqui. Nós não temos pessoas boas, pessoas benevolentes, pessoas que querem fazer o bem, praticar o bem, ajudar o seu próximo. E não temos pessoas também que querem prejudicar, que querem aproveitar, às vezes, da ingenuidade dos outros. Da mesma maneira, no mundo espiritual, da mesma maneira. Então, o que Kardec fala? Digne-se de estudar o que se passa entre os espíritos de escol, ou seja, aqueles espíritos mais elevados, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Existe de tudo. Existem os bons e existem também os malfazejos. E ainda a gente tem o seguinte: os que não veem nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção dessa potência diabólica, a fim de nos enganar. O que eu falei anteriormente. Muita gente fala, é o demônio que se comunica para nos enganar. Então, admitir a comunicação apenas dos maus espíritos já é reconhecer a existência de uma potência espiritual como causa dessas manifestações. Olha como Kardec aproveita até o que eles falavam. Essas comunicações são diabólicas, são de espíritos malfazejos. Se as pessoas acreditam numa comunicação de espíritos malfazejos, menos mal, porque elas já acreditam que há uma comunicação. Não é? E daí é só elas estudarem as causas, né? E vão ver que se os maus se comunicam, os bons também não poderiam se comunicar. Ou é possível que só os maus possam se comunicar? Como que seria essa oportunidade? Os bons não poderiam se comunicar, só o mal? Então, quanto a essa intervenção de uma potência diabólica a fim de nos enganar, Kardec fala o seguinte: que diabo seria capaz de propor uma doutrina tal a que foi resumida no item 6? Quando nós fizemos aqui no nosso estudo da introdução, o resumo da doutrina.
Qual diabo teria esse conhecimento capaz de propor essa doutrina dessa maneira? E Kardec deixa bem claro isso mesmo, né? Que se assim fosse, essas pessoas que assim pensam, ele fala, não a achamos merecedores de exame sério. Não precisamos nos preocupar com essas pessoas que falam isso, né? Que essas comunicações são diabólicas. Acrescentemos, se assim fosse, seria forçoso convir que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado. Porque ele vem com tanta coisa boa. Se eu estou achando que é o diabo que está falando, então ele está muito criterioso, muito ponderado e, sobretudo, muito moral. Então, daí a gente poderia concluir que existem bons diabos. Este é o argumento que Kardec usou para contrapor essa história que toda manifestação é do mal, né? E é intervenção de uma potência diabólica para nos enganar. Ele fala, então esse diabo seria... Então quer dizer que existem bons diabos? Não é isso que nós aprendemos, não é isso? Então, vejam bem, quanto às objeções à linguagem, o que nós temos a dizer é que não existem espíritos iguais, com o mesmo conhecimento, com a mesma moralidade, por isso a linguagem pode diferir de um para o outro. Cada um no seu estágio de evolução vai falar daquilo que sente, do que conhece, do que consegue pensar. Bom, vamos ao capítulo 11, que trata das objeções à identidade dos espíritos. Muita gente falava assim, espíritos que se comunicam e falam que é fulano de tal, um nome famoso que teve aqui na Terra, que todo mundo conhece. Será que é mesmo? Perguntam porque os espíritos de personagens conhecidos são os únicos que se manifestam. Então as pessoas que querem rebater e falam assim, mas por que só aqueles espíritos de personagens que nós conhecemos aqui na Terra se manifestam? Kardec fala, isso é um erro pensar dessa maneira. É um erro tal afirmativa, oriundo de superficial observação. Observação incompleta dos fatos faz com que a pessoa pense que só os espíritos que foram personagens aqui conhecidos nossos se comunicam. Entre os que vêm espontaneamente, diz Kardec, é maior o número de desconhecidos para nós do que o dos ilustres. E tem mais uma coisa, os espíritos, eles não se preocupam de se identificar. Eles se preocupam com o conteúdo da mensagem que eles estão nos passando, principalmente os espíritos mais elevados. Então, para eles, assinar João, José, Paulo, tanto faz. Ah, assinou Paulo, mas que Paulo é esse? Aquele Paulo de Tarso? Não, eles não se identificam. Quando há necessidade, num estudo como Kardec estava fazendo, aqueles espíritos da Pleiade e do Espírito da Verdade se comunicavam com seus nomes para dar crédito. Por isso, mas eles não fazem nenhuma questão dos nomes. Quanto aos que se evocam, vejam bem, então, quando nós deixamos espontaneamente que eles venham, vêm mais desconhecidos do que esses espíritos que têm nomes ilustres. Agora, quanto aos que se evocam, é natural preferir os conhecidos aos desconhecidos.
eu vou evocar um espírito, ou para saber como ele está no plano espiritual, ou para me passar um ensinamento, alguma mensagem. É claro, então, que a gente pode evocar um espírito conhecido, um parente próximo, um amigo que já desencarnou, para a gente saber qual é a situação dele no plano espiritual. Não foi assim que Kardec fez o livro Céu e Inferno, na segunda parte. Ele evoca espíritos de todos os níveis evolutivos para provar que nós, no plano espiritual, nós colhemos tudo que nós plantamos aqui. Então, ele evoca espíritos que estão sofrendo porque agiram mal aqui, espíritos que estão usufruindo de uma beatitude, de uma paz, porque trabalharam aqui no bem, ajudaram as pessoas, praticaram sempre a caridade verdadeira. Então é isso. Mas que a gente pode evocar, a gente não vai evocar um desconhecido, a gente vai evocar alguém que a gente já sabe, que a gente já conhece. Kardec fala: estranho que os espíritos dos homens ilustres acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem às vezes de coisas insignificantes. Essas pessoas, os críticos da época de Kardec, falavam: como que esses espíritos de homens ilustres estão preocupados aqui, vêm acudir aqui familiarmente as pessoas, né? E às vezes para coisas não tão significativas. É uma questão que eles faziam. Como que esses espíritos que na Terra foram pessoas tão ilustres, agora vêm e às vezes com coisas tão insignificantes, dar palpite nas coisas. E olha o que ele responde: nada de surpreendente. Para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que gozam no mundo não lhes dá supremacia no mundo espírita. Às vezes uma pessoa que nós achamos aqui que é tão grande, que tem poder, que é o tal, no mundo dos espíritos, ele pode, na balança lá, estar pesando muita coisa para ele. E daí ele se torna um espírito, vamos dizer assim, comum. E ele vem acudir, sim, às coisas, futilidades, às coisas significantes, porque é disso que ele se ocupava. E lá era ilustre aqui, às vezes, no poder, porque ele tinha riqueza, porque ele era considerado intelectual. E a gente vê muitos espíritos falando isso. Mesmo um depoimento do espírito Humberto de Campos, que assinou muito tempo o irmão X, o pseudônimo, porque a família dele estava contestando, estava querendo direitos autorais, colocou até o Chico Xavier na justiça para cobrar o preço que aquele espírito precisava, aquele ilustre personagem precisava ter aqui. Não podia ser assim. Então ele fala que usou esse pseudônimo por causa desse. E para aqueles que falavam assim, como que agora ele escreve de uma maneira, não do jeito que ele era aquele intelectual aqui, ele fala: olha, agora eu sou outra pessoa, eu mudei. Eu não tinha nada desse conhecimento que eu tenho agora. Então, muitas coisas eu deixei de lado, muitas coisas eu vi que não tinha nada a ver, e daí eu abandono. E muito acontece também quando nós temos aquela sessão de cartas consoladoras,
onde o médium recebe a psicografia de um espírito que já desencarnou e vem trazer notícia para a família. Às vezes a família pega a carta, né, a mensagem, alguma coisa assim, e fala, ah, mas isso aqui não tem nada daquele espírito. Não tá, ele não falava desse jeito que está falando aqui, ele não tinha essa crença que ele está falando agora. O espírito muda. Ou ele vai ficar empacado o tempo inteiro? Não, ele reconhece muita coisa, ele pode mudar de opinião a respeito de muitas coisas. Então, não é surpreendente isso, sabe, para os que sabem que a autoridade ou das pessoas que gozam nesse mundo, no plano espiritual, no mundo espírita, ele não tem supremacia, não. Ele não vai ficar tão bom como pensa que a gente pensava que ele era, né? Tão poderoso. Ele vai se ater com a realidade dele mesmo e, graças a Deus, eles podem mudar. Ainda bem que a gente tem essa oportunidade. Senão a gente ia ficar igual aquele burrinho empacado, sempre do mesmo jeito, sem admitir coisas novas, sem novos conhecimentos. Não poderia ser assim. Claro que a misericórdia de Deus vai fazer com que a gente se reconheça realmente do jeito que somos e começamos um trabalho, então sim, no mundo espiritual, de recuperação, de renovação. Tudo é possível para o espírito. Isso porque Deus permite para nós, pela sua misericórdia. No capítulo 12, que nós vamos entrar agora, trata também, continua falando da identidade dos espíritos. Então, nós sabemos que espíritos inferiores, muitas vezes, eles se fazem passar por nomes conhecidos e nomes respeitados. Eles dão uma comunicação e assinam, por exemplo, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Paulo de Tarso. Muitas vezes eles usurpam esses nomes, né, de espíritos respeitados. Kardec fala, quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Napoleão e muitos outros nomes que espíritos dão comunicação e assinam, tenham realmente animado esses personagens? Será possível? Então Kardec fala, esta é uma dificuldade real do espiritismo prático, da gente poder então saber se realmente aquele espírito que está assinando um nome conhecido e respeitado é ele mesmo ou ele está se fazendo passar. Como é que a gente poderia comprovar essa identidade? Por presunção, diz Kardec, seguindo certos indícios. Que indícios são esses? A linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter quando vivo. Então, um espírito que aqui viveu como Bezerra de Menezes, ele não vai ter uma linguagem muito diferente daquela que ele tinha aqui. Ele pode ter até mais elevada, como eu já falei, que o espírito também progride no mundo espiritual, mas nunca menos. Então, se o espírito assina Bezerra de Menezes, ele tem que ter as características na linguagem que a gente conheceu quando este espírito Bezerra de Menezes esteve aqui entre nós.
encarnado. Daí sim, daí a gente comprova essa identidade. Quando se trata de um espírito que não é um espírito tão evoluído, um nome tão conhecido e tão ilustre, também a gente pode identificá-lo, porque, por exemplo, um espírito familiar, ele vai falar de coisas particulares, acontecimentos de família, coisas íntimas, circunstâncias desconhecidas daquelas pessoas presentes, mas conhecidas daquele que pediu a notícia. E é isso que a gente vê muito nas cartas de Chico Xavier. Quem já teve oportunidade, tem até alguns livros que trazem essas cartas que Chico Xavier recebia de mensagens para os parentes, né? E eram muito consoladoras, porque eles viam que as pessoas continuavam vivas da mesma forma, estavam bem no plano espiritual, tinham sido amparadas, às vezes por parentes ou por amigos conhecidos. Não é um consolo a gente saber isso? Do que pensar onde está, o que aconteceu, acabou o corpo, acabou tudo. Então é um consolo muito grande, né? E o Espírito fala nessas cartas de Chico, fala para fulano isso, não sei o que, manda um abraço para o outro fulano, estou aqui com o vovô tal, encontrei aqui tal pessoa que era do conhecimento deles. Isso não é uma prova? Essa linguagem não comprova que realmente é aquele espírito que está se comunicando? A escrita também, às vezes, denota a semelhança com aquela que tinha em vida. Essa já é um pouco mais difícil, que vai depender muito. Existem médiuns aptos para isso. A escrita idêntica à do que o espírito tinha quando encarnado. Pode acontecer. E também assinaturas com exatidão perfeita. Esse exemplo de assinaturas eu pude comprovar numa sessão de cartas consoladoras com um médium que não era tão conhecido, mas ele trabalhava muito bem. Ele trouxe uma comunicação de um senhor, né, que havia desencarnado, e a filha dele levou para nós a carteira de identidade e nós vimos a assinatura idêntica à que ele fez na carta, na mensagem que ele mandou. Idêntica. Então, quem não ia, e o médium não sabia quem era, não conheceu essa pessoa, nem conhecia a filha que foi pedir lá a notícia do pai. Então, é uma comprovação. Aqueles que acham que nem isso é uma comprovação, de onde que foi tirada essa assinatura idêntica? Se o médium não viu, pode dizer, o médium deve ter visto e copiou. Que jeito? Naquela hora que ele está lá psicografando. E ele não está psicografando uma mensagem, mas muitas. Como é que ele vai trocar de caligrafia? Como é que ele vai fazer uma assinatura? Alguns não assinam, outros falam o nome só para o médium colocar, e alguns assinam idêntico à assinatura que tinha em vida. Então, Kardec fala, não será demais a gente repetir que a ciência espírita exige um estudo assíduo e longo. Não se podendo provocar à vontade os fatos, deve-se esperar que eles se apresentem. Ao observador atento e paciente, não faltará oportunidade de novos aprendizados. Tenhamos atenção, prestemos atenção, saibamos então distinguir uma coisa da outra. É isso que ele nos aconselha. E o nosso tempo hoje já está esgotado, então nós ficamos por aqui.
Desejando a todos que nos acompanharam até agora muita paz. Claudete Moura, para o divulgar.net.